Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Jesus é Real. E no dia de hoje a gente vai aprender métodos de estudos bíblicos para a gente entender melhor a leitura bíblica. Afinal, realmente é um desafio muito grande ler a Bíblia. A gente precisa de algumas ferramentas, de alguns métodos, e hoje a gente vai ver sobre estrutura e organização bíblica, para a gente saber se orientar o que a gente está lendo, que tipo de texto a gente está lendo, para que você compreenda melhor. E para você que vai ficar até o final, tem uma surpresa, tem uma coisa bem interessante que você vai conhecer no final desse vídeo, tá? Assista ele, foi feito tudo com muito carinho para que você entenda da melhor forma a Bíblia e não fique perdido lendo a Bíblia, achando que é uma leitura extremamente difícil, e é. Você só precisa de uma boa orientação. E o canal Jesus é Real está aqui para isso, meu amigo, para te ajudar nessa escalada do Everest aí que é ler a Bíblia, ok? Queria eu e quisera eu, na época, ter tido alguém que me entregasse um material em que eu fosse capaz de entender melhor aonde eu estava ali me situado na leitura. Bom, então métodos de estudos bíblicos e estrutura e organização. Para você que não me conhece, eu sou o André Dimi, sou estudante de teologia, sou cristão já há muitos anos e estou aqui para te ajudar na caminhada com Cristo, né, e na leitura bíblica, ok? Para você também que ainda não está inscrito, se inscreve no canal para que você não perca nenhum outro vídeo, isso é extremamente importante para a sua caminhada, ok? Porque os vídeos vão estar ali, provavelmente, te lembrando de informações que você precisa como cristão, meu amigo. E você também, minha irmã, ok? Então, vamos a isso, ok? Bom, para que a gente estude métodos de estudos bíblicos, e isso é um dos temas da faculdade de teologia, né? Ele vem para sanar o desafio que é ler a Bíblia, né? É comum que as pessoas falam, né, que as pessoas sentem, e de fato é um livro muito grande, é um livro de uma leitura complexa e é extremamente desafiador, uma leitura intimidante. Não tem sombra de dúvida com relação a isso, isso é sim verdade. Mas isso tem solução, estamos aqui para isso. Jimmy, e qual é a solução, cara? Eu quero ler a Bíblia, mas é muito difícil. E olha, um dos motivos de eu ter feito esse vídeo foi pessoas próximas também de mim, né, que se interessaram, né, pela Bíblia, mas tiveram exatamente a mesma dificuldade que eu tive e que qualquer um vai ter. Bom, para que a gente leia a Bíblia com sucesso, né, como uma coisa que a gente consiga entender, aplicar, e gente, a leitura bíblica, quando ela é bem feita, ela transforma a sua vida, ok? Ela te dá esperança, ela te deixa mais forte espiritualmente, ela te leva à salvação. Que coisa melhor que levar à salvação, meu amigo? Não tem coisa melhor que isso. Então, assim, são muitas coisas importantes que a Bíblia traz, né? É um processo de transformação. Você não vai só ler um livro. Você vai ser transformado no final dessa leitura. No final não, no meio já, né? Porque é isso que acontece. Bom, para que isso aconteça, Jimmy, o que é que eu preciso fazer? Amigo, acompanhe o raciocínio comigo e fica até o final, que vai ter uma surpresa no final, ok? Você não perde por esperar. A primeira coisa que a gente precisa é entender o contexto histórico e cultural de cada época que se passa na Bíblia, tá? Porque ali dentro tem costumes, tem uma linha do tempo, tem o comportamento da época que está se passando a leitura, tem a linguagem da época. Muitas vezes você está lendo uma tradução, mas muitas vezes a tradução não é fiel à língua de origem, por um motivo simples. Há muitas palavras no hebraico e no grego que não tem uma tradução no português tão fiel. É preciso que a gente volte no texto original para compreender o que estava se dizendo ali, tá? Então, por isso que é muito importante a gente se situar no que a gente está lendo, para que a gente, inclusive, procure fontes fidedignas para solucionar um problema de interpretação. Outra coisa importante para você ler a Bíblia é você se situar geograficamente na história, ok? A geografia bíblica. Os locais vão influenciar no teu entendimento, né?
exemplo de locais que falam na Bíblia: a Terra Prometida, Canaã, Mar Vermelho, Vale do Jordão. Então é importante que você conheça a geografia, né? Até para você conseguir aplicar nos dias de hoje, né? Essa história estava se passando aonde aqui no mapa? Então é importante que você entenda isso, tá? Outro assunto que é extremamente importante e é o tema do vídeo de hoje é a estrutura e a organização da Bíblia. Ela é extremamente necessária para que você navegue no livro com clareza, através dos textos, e faça as devidas conexões das diferentes partes que existem na Bíblia. Que a Bíblia realmente é um livro imenso. Então você só consegue entender a leitura se você conhecer a estrutura e como ela foi organizada. Porque lá dentro os livros estão dispostos de uma forma organizada. Aquilo tem um motivo, aquilo não é aleatório. E eu vou te dizer como é que está isso hoje, né? Como é que foi feito para que você consiga compreender e colocar isso na mente quando estiver lendo a Bíblia. Gente, depois que você entende isso, você faz a leitura com muito mais prazer, né? Ela deixa de ser desafiadora, você deixa de, nossa, caramba, eu vou remar tanto aqui, sabe? Bate até meio com desespero. Você vai deixar de ser assim e vai passar a ler com muito mais satisfação, com muito mais prazer, entendendo, né, o contexto e a organização. Isso é extremamente importante. Bom, antes de começar a falar sobre estrutura, você precisa entender uma coisa. A Bíblia é um livro escrito num espaço de 1.500 anos. São mais de 40 autores. E desses autores, a gente tem reis, né, o Davi e o Salomão, a gente tem pastores, a gente tem pescadores, como Pedro e o João, a gente tem profetas, tem o médico, que era o Lucas, tem cobradores de impostos, o Mateus, intelectuais, Paulo, sacerdotes. Então, gente, assim, a Bíblia é de uma unanimidade, é de uma coisa assim tão magnífica, né? Olha só essas informações. Se você não conhecia, está conhecendo agora. Olha só o impacto dessas informações antes de você ler a Bíblia. Ou se você já está lendo e não conhecia, que tem muita gente que lê a Bíblia, né? Às vezes até como uma leitura intelectual, né? Às vezes está só querendo descobrir alguma coisa, mas não está lendo ali como um cristão visando a sua transformação. Mas, para todo mundo, independente do motivo, a Bíblia é um livro no espaço de 1.500 anos, 40 autores, e olha só a galera que escreveu a Bíblia. Gente de todo naipe, certo? Bom, agora a gente vai para o assunto desse vídeo, que é o quê? Como é que está agrupado isso? Ok, Jimmy, eu já entendi que tem rei, tem pastor, tem pescador que escreveu a Bíblia, mas fala agora sobre a estrutura, né? Como é que ela está agrupada? Ela está agrupada, gente, por estilo literário, olha só. Não é por tempo. Muita gente acha isso, que começa ali por Gênesis, que é ok, que é a criação do universo, mas ela vai fazendo a leitura e acha que ela está avançando no tempo, e não é isso. Tá? A Bíblia está agrupada por estilo literário, ok? Então ali dentro você tem cartas ou epístolas, né? Você vai encontrar poesia, você vai encontrar a história de Israel, você vai encontrar profecia, você vai encontrar as leis, sabedoria, parábolas, genealogia, visões apocalípticas, né? Ao longo da Bíblia você vai se deparar com esses estilos literários, tá? Tudo escrito por essa galera que está aí em cima. Bom, a primeira divisão, que não tem a ver agora com necessariamente o estilo literário, que boa parte das pessoas conhece, é que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Né? Isso basicamente as pessoas conhecem. Mas eu vou colocar aqui uma informação a mais. Vamos lá. O Antigo Testamento contém 39 livros que vão desde a criação do universo até aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Olha que informação interessante. Então, o Antigo Testamento é a herança religiosa do povo judeu, ok? Foi o livro, foi a parte da Bíblia guardada pelos judeus ao longo dos séculos e séculos e séculos, né? Porque país mesmo eles só foram ter agora em 1948, se eu não me engano. Bom, a segunda parte é o Novo Testamento. São 27 livros que vão ali de Mateus até Apocalipse,
Mas olha só que diferença. O espaço temporal ali do Novo Testamento é de mais ou menos 50 anos. Ok? Mais ou menos 50 anos. Então, agora a gente vai se aprofundar. É importante que você esteja ligado nesse vídeo, ele é muito, muito interessante. Para que você que está querendo conhecer a Bíblia, cara, isso é uma ferramenta tremenda, cara. Já tá valendo um like. Já vale um like, a sua inscrição aí no vídeo. Só essas informações que eu dei agora. Bom, vamos lá, vamos se aprofundar agora na organização literária da Bíblia, isso é muito importante, né? Vou passar agora primeiro umas informações que são muito importantes, né? Que você é agrupada, que a Bíblia é agrupada por estilos literários, você já entendeu, né? E o que isso significa? Significa que livros que tratam de períodos históricos similares podem estar separados, ok? Você pode ter livros que pertencem à mesma época, mas que vão estar mais no começo da Bíblia, e outros que vão estar mais no final. Por quê? Porque são estilos literários diferentes, então o tempo foi fragmentado, ok? E o contrário é verdade, né? Livros históricos similares vão estar separados e os diferentes também podem estar agrupados. Claro, é o contrário. Bom, a Bíblia também tem prioridades teológicas. Além da organização feita com base no estilo literário, existe ali uma prioridade teológica. E o que é que isso significa, Jimmy? Bom, a colocação, por exemplo, da lei no início do Antigo Testamento, ela tem um objetivo, que é o quê? Que ela reflete uma prioridade fundamental, que é o quê? A lei. A lei ela é fundamental para um cristão, por isso que ela está lá no começo. Tá? Os profetas, mais no final, também apontam uma esperança para o futuro. Isso é uma coisa também com um fundamento teológico. Já no Novo Testamento, começar com os evangelhos enfatiza a centralidade em Jesus Cristo. Tá? Então você entende agora porque o começo do Novo Testamento você ouve falar tanto de Jesus ali, né? Mateus, Marcos, aquilo começa a falar, você começa a conhecer a história de Jesus Cristo, e isso é uma prioridade teológica na Bíblia. Ok? Vamos aqui avançando, ainda pela questão da organização literária, no Antigo Testamento. Agora a gente vai aprofundar literalmente a divisão que eu estou falando para você no vídeo. Ela vai começar agora. Bom, o Antigo Testamento, a primeira divisão literária que existe são os livros da lei, o Pentateuco ou a Torá, né? Que é uma narrativa histórica mais a lei. Então você vai conhecer o início do universo, né? A criação, e você vai conhecer a lei fundamental de um cristão que foi dada ao povo judeu, que é basicamente o Pentateuco ou a Torá, ok? Que é o livro que os judeus acreditam. O resto da Bíblia, o judeu não acredita, ok? Isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas, para quem não sabia também, o livro dos judeus é o Antigo Testamento da Bíblia. Então, a gente tem a mesma base na lei, os cristãos e os judeus, tá? Eles não acreditam apenas que o Messias voltou, né? Para nós cristãos, o Messias é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Bom, e na parte número 1 do Antigo Testamento, que são os livros da lei, o Pentateuco, quais são os livros da Bíblia? Eu coloquei aqui para vocês. Gênesis, e essa é a ordem como está na Bíblia, ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, pessoal, quando vocês estiverem lendo esses livros, ponham na cabecinha de vocês que vocês estão lendo coisas sobre a lei de Deus, ok? É sobre a lei, o fundamento de um cristão ou de um judeu em relação ao que ele tem que fazer, ser, ok? Tá tudo nos livros da lei. E tá aí, são esses os livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bom, com relação à segunda parte da organização literária, aí vão vir os livros históricos, ok? Eu estou lendo a ordem exata como está na Bíblia. Você começa pelos livros da lei, o Pentateuco,
e depois entram os livros históricos. E o que é que são os livros históricos, Jimmy? Nesses livros, você vai conhecer a narrativa histórica do povo de Israel, o povo judeu. E quais são os livros que contam essa narrativa histórica do povo judeu? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Gente, tá vendo como vai ficando simples? É uma coisa mais fácil de entender? Sempre que você tiver nesses livros, você vai estar lendo a história do povo de Israel. Simples assim. Ok? Não fique imaginando um monte de coisa na cabeça que às vezes a gente lendo sem entender, você não sabe o que está lendo. Então, se você tiver num desses livros, você está lendo simplesmente a narrativa histórica do povo de Israel. Seguindo a Bíblia, o que é que você vai encontrar depois? No Antigo Testamento ainda, ok? Você, quando passar aí o livro de Esther, quando você cruzar o livro de Esther, você vai entrar na terceira organização literária do Antigo Testamento, que são os livros poéticos ou sapienciais. Ok? E aqui você vai encontrar poesia, sabedoria, provérbios e cânticos. E quais são os livros que estão presentes nessa organização literária? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Então, olha como uma divisão vai ajudando você no entendimento. Aqui você vai encontrar um modo de viver. Você vai encontrar sabedoria. Então, provavelmente não, com certeza você vai encontrar aqui soluções para o seu dia a dia. Você vai encontrar situações que você vai aprender a responder no seu dia a dia. Vou falar exemplos aqui. Brigas conjugais, relacionamentos, relação financeira, tudo está aqui dentro. Ok? Poesia, para quem gosta de poesia, também vai estar aqui. Enfim. Continuando o Antigo Testamento, ali na ordem que está na Bíblia, quando você passar aí Cântico dos Cânticos, você vai entrar no livro dos profetas. E aqui tem uma curiosidade, porque o livro dos profetas, né, os livros dos profetas são divididos em duas categorias. Profetas maiores, certo? E essa divisão não se baseia na importância, é apenas no comprimento dos livros, tá? Então, quando você ouvir falar em profetas maiores, não é porque eles foram mais importantes, é porque eles tiveram muito mais a falar. Os livros deles são bem maiores. E os profetas menores, os livros são mais curtinhos, ok? Então é só por isso. Então nos livros dos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, ok? Quando a gente vai para os profetas menores, que são os livros mais curtos, aí você vai ver lá Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Sempre que você tiver num desses livros, não se esqueça mais, você vai estar lendo as profecias, né, dos profetas menores. Simples assim. Olha como essa estrutura aqui, agora que você está aprendendo isso, você consegue se situar e entender melhor o que é que você vai ler. Isso dá total diferença no entendimento da Bíblia, ok? Bom, quando você passar Malaquias, você vai entrar no Novo Testamento, ok? E o Novo Testamento também tem a sua organização literária. Primeiro, como eu falei para vocês, vai vir os evangelhos e Atos, né? E isso tem um porquê, né? Tem aquela prioridade teológica que eu falei para vocês mais no começo do vídeo, que é o quê? A centralidade em Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam quem foi Jesus Cristo, o que ele disse e o que ele fez, né? Provando que Jesus é real.
e na sua ressurreição também, que é muito importante a gente entender a veracidade da ressurreição de Cristo, senão, como diz Paulo, seria vã a nossa fé. Ok? Bom, vamos lá. Então, os primeiros livros do Novo Testamento, você vai encontrar a biografia, narrativa histórica e o ensino da genealogia de Jesus Cristo. E a ordem dos livros são Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, né? Que é o livro escrito pelo Lucas, que era médico. Ok? Então, olha que interessante. E continuando a ordem da Bíblia, a gente vai entrar nas epístolas paulinas, que são cartas doutrinárias e pastorais, todas escritas pelo apóstolo Paulo ao longo das suas viagens às igrejas primitivas, né? Então, em algumas ele foi, voltou, geralmente sempre que você vê aí alguma carta com esse número 1 e número 2, porque geralmente ele teve ali uma passagem, uma segunda passagem por essa igreja e está ali orientando os irmãos com alguma situação que é importante, né? Tão importante que acabou indo para a Bíblia essas cartas pastorais do Paulo, que são importantíssimas na vida de um cristão. Continuando a ordem da Bíblia, a gente vai entrar agora nas epístolas gerais, que também são cartas doutrinárias e pastorais. E ali a gente vem nessa ordem, que é a seguinte, né? Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. A gente acaba em Judas, acaba as epístolas gerais e a gente entra na quarta divisão da organização literária bíblica, que é o livro profético apocalíptico, o livro de Apocalipse. Né? É um livro que tem as visões de João, ok? Sobre o final dos tempos. É um livro que depois a gente pode fazer um vídeo específico para ele, né? É um livro que tem muita linguagem que exige interpretação, né? É tanto que aí na internet a gente encontra uma galera fazendo uma discussão sobre o final dos tempos com diferentes visões, porque é um livro que tem muitas figuras, né? É um livro que fala de um modo muito peculiar. Então a gente tem que ter cuidado com algumas interpretações, porque como eu te disse, mesmo o livro de Apocalipse, ele tem conexões com outros livros que você precisa entender, ter lido e ter entendido para fazer essa conexão. Você não vai conseguir fazer essa conexão se você não tiver o devido entendimento, ok? Então, a Bíblia é simplesmente um livro fascinante, né? Existem aí milhares de conexões em vários pontos da Bíblia. É uma coisa impressionante. E quando você começa a descobrir isso, não só ouvir as pessoas falarem, mas quando você lê e sente essa conexão, cara, é um barato não tenho como descrever o que a gente sente, né? É aquela sensação mesmo, de fato, de Deus estar falando com a gente, né? Tem muitos memes aí que as pessoas, eu não ouço a voz de Deus. Cara, vá ler a Bíblia em voz alta, né? Mas não é só ler também, né? Você tem que entender para você ser movido pelo Espírito Santo, ok? O Espírito Santo é quem vai te guiar na leitura da Bíblia para que você leia, entenda e aplique essa leitura bíblica. Senão vai ser só uma leitura intelectual e não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que você leia, né, entenda, assimile e pratique a vida cristã que está na Bíblia. Meus irmãos, o próximo vídeo a gente vai falar de uma outra ferramenta de organização literária, né? Existem outros pontos a serem falados sobre isso. Essa é só a organização literária, mas existe também o contexto histórico, por exemplo. A gente também pode falar acerca das traduções. Então, mas isso é assunto para um outro vídeo. E para você, meu amigo, que ficou até agora, eu vou entregar para você algo muito valioso. A gente vai lançar em breve, muito em breve, e para você que está aqui vai ficar um presente meu, né, um compromisso meu, que vai ser o seguinte. Muito, muito em breve,
após o lançamento desse vídeo, a gente vai lançar o Manual da Bíblia, pelo Jesus é Real, por esse que vos fala, o André Jimmy. A gente está aqui na fase de correção, está numa fase já final do Manual da Bíblia, um guia prático para leitura e compreensão da Bíblia, que a gente vai falar de todos esses assuntos para que você entenda melhor a Bíblia. Vamos falar mais profundamente sobre o contexto histórico, ainda mais sobre a parte da organização literária. A gente vai trazer curiosidades, vai falar um pouco sobre arqueologia, o que é que a arqueologia comprova na Bíblia, né? A gente vai falar de várias aplicações e várias ferramentas para te ajudar a entender a Bíblia. Cara, isso vale muito, muito. Como eu queria ter algo assim quando eu comecei, sabe? Vai evitar aquele processo de frustração que a gente tem lendo algo que não consegue entender. Cara, vai ser é literalmente um guia, um manual da Bíblia para que você consiga aí servir para você, né, de muleta, servir para você aí de amigo mesmo, para que você entenda toda a leitura bíblica, né, em todos esses aspectos que eu falei para você. Eu tô até aqui com um esboço, né, que eu tô junto com um amigo, pastor também, teólogos, que a gente tá revisando esse material, ok? E só para vocês entenderem, né? A gente dá dicas de como você usar o manual, vamos falar mais uma vez de contexto histórico, estrutura e organização, linha do tempo cronológica, que é importante você entender a linha do tempo cronológica baseado em tudo que aconteceu, né? A gente vai falar de programação de leitura bíblica temática. Ok, Jimmy, eu não quero ler a Bíblia do começo até o fim. Pô, eu quero muito conhecer mais sobre a salvação. No Manual da Bíblia você vai aprender como ler só sobre salvação, aonde vai estar esse tema lá, né? Se você quiser aprender só sobre o pecado, também a gente vai te ensinar no Manual da Bíblia a ler isso. Se você quiser ler só sobre os milagres de Jesus Cristo, você vai ter lá uma orientação só sobre isso. Olha que bacana, que coisa valiosa, meu. Isso vai te ajudar muito, tá? A gente também vai falar sobre geografia bíblica. Mais uma vez, eu falei mais sobre arqueologia e as descobertas, curiosidades, métodos de interpretação bíblica e recursos adicionais que você só vai conhecer se você tiver o manual aí contigo, ok? E para você que ficou até agora, vai ter um desconto de 50%. Agora você precisa colocar aqui um comentário, né, e escrever a palavra manual, porque você escrevendo vai aparecer a data que você escreveu. Se você tiver escrito manual até um dia antes do lançamento, você vai ter 50% de desconto no Manual da Bíblia, guia prático para a leitura e compreensão da Bíblia. É um compromisso do Jesus é Real, do André Jimmy, com você, meu amigo, que ficou até agora. Olha só, isso é muito importante para a sua compreensão bíblica, ok? E fora isso, você vai ter o meu apoio aqui no canal. Quem quiser também tá aqui no vídeo o link do WhatsApp do Jesus é Real. Lá dentro você pode tirar dúvida, pode se expressar, pode falar se gostou, se não gostou. Fique à vontade. Aqui o nosso papel é ajudar você na sua edificação espiritual, ok? Esse é o papel do Jesus é Real. Okay? Estamos aqui para isso, ok? Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreva no canal, não se esqueça, coloca o like. Pô, mais que valeu o seu like esse vídeo, por favor. Né? Ajuda aqui o Jimmy a espalhar a palavra do Senhor. É muito importante que você deixe o seu like e se inscreva para o YouTube nos ajudar, ok? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau!